Fala, jovens, Não, vou começar diferente. Vou começar diferente hoje, tá? Porque, assim, pela primeira vez eu vou conversar assim, ó, tete a tete com alguém que já esteve na lista da Forbes. Under 30. Não é mais, né? Tá com 31 anos, mas olha aqui, ó. Chapa quem tá aqui, ó. Mostra aí, Bandão, pra gente. Vou falar o nome dele agora não, porque daqui a pouco ele vai apresentá-lo, sabe? Mas eu tô muito feliz com o episódio de hoje, porque a gente fala muito sobre modo autoral, fala muito sobre a jornada, esse confronto de gerações, né? E eu tenho pra mim que como eu falei hoje mais cedo, tá apostando aqui o Stories vindo pra cá, né? É um expoente nosso, cara, é coisa nossa, né? É Brasil, é Nordeste, é Ceará. E eu tô muito feliz pelas conquistas que ele já teve. A gente tava tendo aqui um papo antes, então assim, tem tudo pra ser um episódio incrível, incrível, incrível. É isso aí. Antes da gente começar, é importante passar alguns recados. Eu sou o Vini Souza, aqui ao meu lado o William Marques. Isso, cara. Foi? Opa, boa noite, pessoal. Vamos E é nessa. legal vocês entenderem, né? Você que está caindo pela primeira vez aqui, eu represento mais essa parte de gestão, a parte de vendas comercial. O William tem esse head mais voltado para Criativo. criativo e brand, então a gente quer fazer esse bem bolado aqui nesses papos com vocês. Vamos fazer uma publi também, viu, Brandão? Parece que tá começando a rolar, viu, cara? Além do apoio aqui da FMD Studios, né? Acho que vale a gente comentar. Temos o patrocínio da Pizza Vig. Palmas. Pizza Vig! Nós vamos estar agora em todo o mês de outubro, tá? Tem um cupomzinho bacana pra vocês, que é a pizza napolitana do Grupo Violi. Bota lá o cupom, hein? Moda é H, né? 20. Moda é 20. Então, durante todo o mês de outubro, você vai lá, vai ter aqui em algum momento, aqui em algum local, vai ter um QR Code. Clica lá e compra o app da galera, beleza? Isso é graças a vocês. Então, eu te peço que siga o Moda é Foda em todos os canais, tá? Tem no Insta, tem no Spotify. YouTube, TikTok. Inclusive, no TikTok, essa semana alcançamos 100 mil views num post, foi? Post tá aí, viu? O homem tá sabendo fazer, viu, galera? Bora, Brands, bora, Brands. Então vamos pra cima. Mas sem mais delongas, Will, quem está com a gente hoje? Cara, o cara, ele é um dos grandes nomes, né, da nova geração de talentos da moda autoral brasileira. Cearense, da casa. 2015, montou a sua marca, que leva o seu próprio nome, né? Vem aí dos concursos de moda e revelado pelos concursos de moda. Meu amigo David Lee, seja bem-vindo. Eita, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, né? Tô muito feliz de estar aqui também, né? Falar sobre moda, falar sobre meu trabalho e tudo que a moda atravessa pra mim é sempre maravilhoso. Eu tô aqui inaugurando meu primeiro podcast. Ah, Olha legal, aí, cara, bacana. David, eu posso começar a primeira Vai, pergunta, Will. Vini? A gente fala muito aqui nas nossas citações, né? A gente vem conversando com muita gente aqui na mesa e a gente sempre faz passagens por esse tema de moda autoral, né? Pra ti, cara, o que que é moda autoral? Tá. Além de ter uma percepção, né, do que as pessoas enxergam, tenho também a minha, assim. Eu acho que principalmente aqui no Ceará, que a gente tem uma moda autoral muito forte, né, e se configurou dessa forma também, um mercado de moda nesse sentido, até surgir as faculdades e tudo mais. Mas para mim a moda autoral está muito interligada a uma narrativa pessoal, que pode ser narrada especificamente por um criador como eu, né, ou ligada a um nome, mas que ela não necessariamente esteja ligada a tendências, né, e a prioridade dela é contar essa história da melhor forma. E no meu caso, é ter uma difusão, né, no sentido além de uma passarela, além do impacto visual de um só momento que geralmente é num desfile, né? Eu já me configuro desde o início de 2015 querendo escalar, né, esse trabalho, né, ter o produto numa loja, ter o produto no site, né, que é onde eu me configuro principalmente. Massa. Show de bola. David, como é que foi pra ti? Hoje você carrega o Ceará e você traz dois pilares que eu acho que é muito importante na tua trajetória, né? Que é o crochê e a moda masculina, né? Como foi que você encontrou essa linha? Existe algum hack ou, enfim, como é que você chegou nesses dois pilares? Como foi a construção disso? Existe sim, tudo amarrado. Eu não consigo, assim, nada que eu for criar ou apresentar pra mim tem que estar extremamente ligado, né? Fundamentado. A ideia do crochê veio justamente por começar na moda masculina, que ao meu ver
sempre me despertou mais atenção, né, nesse processo quanto moda. E principalmente do Brasil, eu enxergava que havia, tipo assim, um atraso com relação à moda feminina, né? No sentido da parte de estilo. E a gente, por quê? Porque tudo era uma questão comportamental, né? Do modo que o homem lida diferente com a roupa, os aspectos que envolvem ela. E me debruçando sobre isso, eu passei a estudar sobre masculinidade, o que se configurava, né? O que ser homem, como que isso era visto pela sociedade. Então, carregava uma série de fases, tipo assim, não poder demonstrar sensibilidade, ser sempre forte, né? Ter aquele papel de o cara da família, né? De fomentar muito isso, que é algo, claro, de hoje para 2010 para cá, claro, a gente vem evoluindo muito, né? Mas assim, ainda tem-se a se evoluir sobre. E eu chego à ideia do crochê como um ponto de sensibilidade, né? Uma trama que não estava inserida no universo masculino, me considero um pioneiro a inserir, trazendo um aspecto assim de confronto, né? O meu trabalho também quanto design sempre fica nesse lugar de contraste. Então, tipo assim, dentro dessa dureza, força, o crochê era algo feminino, Delicado, delicado, né? que embalava tudo isso, e aí pra mim era uma metáfora, né? Então, assim, Total. chega nesse lugar. Eu acho massa, mas que na tua apresentação tu fala muito do crochê como o caminho de uma expressão, né, poética para representar a liberdade, né? Exatamente, chega a É esse um, lugar. é um Aí contexto. chega num ponto, né, também, Will e Vinícius, de um brand, né? Aí eu saco que isso não é só também um fundamento quanto design, né? Também é uma narrativa de brand, aí eu me aposto dessa história e aí, claro, fomento cada vez mais em cada coleção, né? Mas isso foi uma confirmação ao longo desse processo, né? Eu acredito que foi toda uma construção em cima disso. Nós vamos falar ao longo desse episódio um pouquinho sobre isso, né? Mas o que eu acho legal é que nós estamos falando aqui de uma linha de, sei lá, 10, 12 anos, né? Que você estava comentando Sim, aí. A moda masculina como um todo, ela evoluiu bastante, né? total. Hoje o homem ele se permite muito mais. Você falar de usar crochê de, sei lá, 3, 4 anos pra cá é altamente normal, né? Mas você falar de 10 anos atrás, existia uma barreira e você quebrou esse paradigma, né? E Sim. isso fez com que você chamasse a atenção em todo esse cenário. O que eu acho legal você falar também, foi uma coisa que eu não sabia, porque pela quantidade de concursos que você já participou, já teve participando de concurso da GQ com a reserva, Isso. participou de concurso em Londres, né? Você até comentou que o começo da tua trajetória foi através desse concurso, porque eu não sabia. Eu não sabia que você não tinha uma formação técnica, Uhum. vamos colocar assim, né? Que Sim. você é um cara autodidata. Eu acho que é legal você falar um pouco sobre isso, né? Como é que foi um pouquinho do teu começo? Nesse sentido, qual foi o papel dos concursos na tua trajetória? Total. Essa minha configuração como autodidata não foi uma questão de escolha, né? Sempre gosto de ressaltar isso, porque para não ser um pouco arrogante, né? Não quis estudar, né? Quis ficar sozinho, não. E na verdade, assim, eu peguei ainda o último vestibular de 2019 da UFC, né? Que era o meu intuito. Pegar o de estilismo e moda, ainda nem era design de moda. E não consegui obter êxito. Em paralelo, isso não foi um impeditivo, eu continuei tentando, e ainda em paralelo, me colocando mais ainda nessa do que eu queria, né? O que é moda, né? Que até então não era uma escolha desde o início da minha trajetória, assim, era o meu foco, né? Eu fui buscar a moda porque se associava ao desenho, o desenho desde os 6 anos de idade, então a moda tinha esse lugar do desenho, aí era o que me aproximou dela, É o que né? te encantava, né? O que Isso, te... assim, até eu perceber que tinha muito mais coisas, né, como história e outras coisas que eu fui me debruçando até ter certeza. E com essa curiosidade, né, aguçada e a vontade e tentativas de vestibular, eu fui participando de concursos porque eu enxerguei que era um ponto onde eu poderia experienciar o que seria esse processo, como também até mesmo mostrar meu trabalho, né? Então, o Massa. concurso É, acaba sendo esse lugar essa de questão visibilidade. do mercado masculino, ele foi ao longo desse processo ou você já começou com essa definição? Já, o primeiro concurso eu participei com moda feminina porque não tinha masculino, mas todos os era obrigatório, mas todos os outros foram com coleções masculinas e sempre tipo assim, era a única. Ou no Quando você máximo tinha a tinha oportunidade, dois. você levava pra essa linha, né? Já vai pra essa Legal. linha. Existe hoje, assim, quais são os pilares para a escolha, na tua percepção, assim, né? Quais são os pilares para a escolha do segmento ou do nicho? Né? Que para quem tá começando, aquele lance que tá conversando, né? Tipo assim, para quem tá vendo aqui a gente, sentou aqui na mesa e falou, cara, quais são os pilares para conseguir escolher o segmento ou o nicho de atuação? Cara, eu acho que vai no ponto disso assim de questionar. Meu primeiro ponto foi esse, foi de questionar. Ah, por que que é assim, né? Por que que é esse lugar?
né? Então, foi desse lugar de questionar. Quando eu me questiono, eu também tento trazer uma proposta, né? Aí, no meu caso, teve isso. Uhum. Acho que esse duo, né, de um questionamento e proposta, que aí também está muito ligado à questão de design, né? Uma ideia de solução. Ah, é um produto que ainda não tem. Ah, é algo que ninguém fez, né? Então, para mim, tem esse lugar, assim, de pensar um nicho, talvez seja esse Então, ponto. então você acha que quando a pessoa for escolher, porque assim, a moda, ela é comunicação, né? Comunicação. E você falou sobre questionar e propor, né? Ou seja, quando a pessoa estiver definindo um nicho, é importante que ela faça aquilo que ela queira provocar, que ela queira comunicar, né? O caminho é esse. E nem importa se é um nicho de fato já bem pré-estabelecido, como é o seu Total. caso, né? Você começou com o feminino porque não tinha mercado masculino, mas assim que você teve a oportunidade, você foi lá, fez o que você acreditava e se transformou no que você é hoje, né? Ou seja, tem muita gente que vai na contramão, não tem nada errado Sim, nisso, que é o sim. quê? Vê qual é o nicho que tem mais demanda, né? E É, começa a trabalhar. E você, não, você nem foi nem no que tinha mais demanda, nem no que tinha menos. Na verdade, você foi no que você acreditava, né? É exatamente. essa a pega? É o que eu acredito, desde o início, assim, toda a minha trajetória com moda tem a ver com acreditar. Ei, Tipo, David. né, seguir uma intuição ou realmente. Se eu não acreditar que, né, como é que eu vou convencer o outro? Então, Como é que alguém vai acreditar em você, né? primeiramente me fomentava, né, nessa crença para chegar para ti e vender o projeto. Cara, uma das grandes características desse universo da moda autoral é essa questão da bagagem cultural Sim, do estilista, né? De total. colocar pra fora toda essa identidade, essa personalidade dentro desse contexto. Quais são os principais desafios que tu acredita que seja para alguém que está criando a sua marca autoral? Eu acho que, assim, um grande ponto é você ter ciência de que nem sempre o que é a sua crença, essa cultura, é algo só pra você, mas que é interessante também pro outro, né? Até porque se fosse fazer roupa só pra mim, não faria sentido nem ter uma marca, né? Então, assim, também tive muita consciência disso desde o início, que os meus questionamentos eram em comum com outros questionamentos que as pessoas talvez pensassem, né? Então, quando eu trago esse questionamento, nossa, eu também penso isso, nossa, é verdade, não sei o quê. E aí você busca uma conexão com essa pessoa que tem uma linha de pensamento parecida, né? Então, assim, eu penso dessa forma, até porque se a gente for falar, né, de vai ter mais uma marca, né? O que que é, por que que essa marca necessita existir, né? Então, assim, se justifica para mim dessa forma, que o meu questionamento ele é em comum também com de outras pessoas, para que isso possa, né, ter uma evolução de crescimento, de pensamento. Vejo dessa forma. Massa. Eu fico muito preocupado, cara, é uma coisa que a gente bate muito aqui sobre a questão autoral, porque é o seguinte, certo? Eu fico me questionando até que ponto o autoral é uma estratégia ou é uma desculpa. Né? Uhum. O Ceará, ele é um celeiro de marcas, assim, eu fico encantado a cada dia que passa surgindo marcas novas. Mas assim, será que a galera realmente permanece autoral ou se transveste de autoral para poder esconder uma deficiência, às vezes, de gestão, de vendas, entendeu? Às vezes fica lá num site, ou às vezes monta só uma loja e fica ali naquele hiper nicho, entendeu? Até que ponto isso é estratégia ou uma desculpa? E eu digo muito isso porque a maior marca do Brasil hoje, a monomarca, né? É uma marca, na minha concepção, autoral. Eu até queria saber a tua opinião, né? Tá. Que é a Farm, né? Se você vai pensar assim, o faturamento da Farm hoje é um absurdo. Sim. Estão traçando uma trajetória internacional incrível, né? No meu entender, apesar de fazer parte hoje do grupo de moda, de ter muita inteligência comercial por trás, mas é uma moda autoral. Então, assim, ser autoral, na minha concepção, não necessariamente é vender para poucas pessoas, né? E me surpreendeu muito aqui na prévia do nosso papo você falar que tem essa preocupação. Como é que tu vê esse tipo de análise, né? Assim, autoral, afinal, é estratégico ou é desculpa? Me sinto provocado para essa pergunta, acho muito massa, porque é um dos grandes pontos, assim, do que até eu converso com outras pessoas, né, e o que chega e o que eu acredito. Eu acho que talvez, muitas vezes, pode ser uma desculpa. Eu vejo, assim, porque eu digo do meu processo mesmo, e a gente que trabalha com moda sabe como é que é um processo de, tipo, de produzir uma roupa, né? Então, assim, hoje, 2022, o meu lance é fomentar o meu trabalho quanto negócio. Então, tipo assim, ele permanece autoral, mas eu quero escalar. Eu tenho aprendido de inúmeras formas. Tenho duas pessoas comigo na marca. Uma tá basicamente na gestão. Eu precisei não somente fazer o estilo. Você pode falar comigo sobre precificação de produto, um mix de produto baseado no P1, no P2, para mim poder ter margem de lucro e poder ter um crescimento, né? Não tem lógica, assim, para mim.
você ter uma marca, né? Ah, pode ser, sei lá, que também vai, eu não vou jogar também ser Claro. tão duro, né? Que vai também do Não, mas vai questionamento na de cada tua, um. vai na tua, porque eu acho Mas, legal pra assim, saber tua opinião também. Exato. eu acho que muitas vezes fica nesse lugar da desculpa, falta isso, falta aquilo, eu sou sozinho. Gente, tipo assim, fiz muita coisa sozinho na marca até hoje, assim, até eu entender que, tipo assim, pra eu poder chegar onde eu queria, onde eu quero, sozinho não vai dar. Então, tipo assim, eu preciso de uma pessoa do financeiro, preciso de uma pessoa do marketing, preciso de um marketing de estilo, preciso... Que aí se configura o meu projeto realmente validado num âmbito no que eu acredito, né? Que lá Uhum. pode ser até o meu modo de enxergar a moda autoral, né? Mas concordo com você que a Farm permanece com a narrativa que nem sempre está atrelada a algo que é tendência. Vejo o produto dela é altamente ela, né? Independente de estação, se permanece dessa forma e cresceu como cresceu, né? Então, tipo assim, eu acredito, assim, que tem muitos O... momentos, até conversando com alguns designers também da E área, é uma sabe? coisa, pronto, é legal ver é legal ver esse raciocínio, porque quando a gente vai falar de moda autoral, a gente fica ligando muito ao estilista, né? Sim, E quando a gente faz um paralelo desse com a Farm, não é sobre um estilista, é sobre uma essência Isso. isso, pronto, essa essência é o exatamente, grande motivo de fidelidade para que aquilo continue sendo autoral, né? exatamente. Não se resume às características do estilista, não se resume Isso. entre aspas, né? Mas é uma essência que está por trás daquilo. Até pegar esse teu gancho pra lembrar também, assim, que no meu começo, quando eu passei a estudar brand, assim, eu tinha... ler, né, e chegar a alguns acessos, tinha muito receio, tipo assim, de associar diretamente a mim, né? Então, tipo, eu vou criar aqui uma persona, não sei o quê. Só que eu também fui entendendo que ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu deixava um pouco de mim, né, no sentido de essência, não colocando. E aí eu percebi que isso despotencializava a marca. Então, assim, quando eu passava a trazer mais da essência do David Pessoa para David Lee, ficava mais grandioso. Então, para mim é válido trazer em alguns pontos, mas nem sempre, tipo assim, aquilo ali vai ser o caminho, né? Ou quando a marca não leva o nome da pessoa, né? Eu tenho vários Uhum. amigos que são, tipo, leva o nome da mãe, ou leva o nome de um projeto, né? Mas o diretor criativo da marca é o fulano de tal e ele configura o que ele acredita, né? Quanto marca ou quanto designer. Mas eu acho muito massa também essa fala, a gente não projetar diretamente esses atributos, né? Da pessoa que leva o nome ou algo do tipo. Ou seja, para você ter uma marca autoral, não necessariamente a marca precisa carregar o nome do artista, vamos Exatamente, dizer assim, né? Ou seja, isso exatamente. não é a máxima. Isso é outra, para mim, quebra de paradigma muito forte Total. aqui, né? Porque no caso dos estilistas, tua trajetória é essa, né? Assim, dos estilistas que começaram realmente a se desenvolver, muitos deles colocaram o nome, né? Ou seja, Sim, e isso não necessariamente é um caminho, né? Uhum. Isso foi o teu caminho, né? Que deu certo isso. para o Dave. Não necessariamente vai dar certo para o William, se fosse fazer isso, É, ou mesmo para mim, né? Mas assim, trazendo um pouquinho aqui pro meu lado, que é vendas, né? Cara, eu tô achando incrível a tua percepção. Eu não, confesso pra você que eu não esperava essa tua abordagem. E isso só reforça o que eu de fato acredito, porque o maior intuito de qualquer negócio, e assim, moda autoral também existe um business por trás, né? total. O maior intuito é a venda. Eu acho que o maior feedback que um cliente pode te dar, que o mercado pode te dar, é a compra. É o cara chegar lá e de fato colocar dinheiro na mesa, né? Ou seja, pô, comprei porque eu acreditei no projeto. E se o negócio é bom, se você acredita no que você faz e ele é bom, cara, ele tem que chegar em mais pessoas. Como você Total. falou, isso quando eu comecei, eu trouxe um olhar que eu tinha e eu percebi que aquele meu olhar atraía outras pessoas também. Eu acho Uhum. que esse é o lance. E o Brasil é gigantesco, cara. Conexões aí. A internet ela tá aí para exatamente facilitar esse meio campo, né? Talvez quando você começou há, sei lá, quase 10 anos atrás, tinha um desafio, mas hoje com a internet a gente tem aí um megafone à nossa disposição, né? Ou seja, facilita essa jornada. O que mais uma vez quebra esse processo de você ficar ali hiper nichado, né? Por isso que eu acredito que, via de regra, esse não crescer, ele denuncia uma falha, Sim. né? Que pode virar Ok. que pode virar uma muleta e sim se tornar uma desculpa, né? Sim. Aí Mas até pegando esse gancho que tu falou, né? Pode ser uma falha, mas aí também a gente tem que ter. Eu digo por mim, né? Também, assim, no sentido que hoje alguns impeditivos de crescimento não estão só configurados nessa questão de gestão. Também de grana, de financiamento, porque você Uhum. sabe, né, que a moda toda sim, hora. Total. Então, tipo assim, pra mim, como um designer, né, que teve que. Negócio, ninguém ensinar ninguém, assim. Então, mais de você vai aprendendo no dia a dia
quanto também você vai trocando com alguém que faz o mesmo rolê que você. Então, assim, pra mim foi muito dispendioso, né? Aprendi na marra, né? Na peleja, o que que é, tipo assim, produzir uma roupa, ter ela no ponto de venda, na data tal, né? Então, assim, se configura esse local também, né? Assim, ter um aporte, pode ser um banco, a minha Sim. família, né? Então, Total. assim, eu vejo também esse lugar, né? Assim, de... Eu até te perguntar sobre isso, cara, como é que tu se vê hoje como um empreendedor, David? Né? Nesse contexto. E como é que tu divide isso dentro de ti? Que hora tu tá criando, hora tu É. tá na frente do business, do Uhum. negócio. Como é que é lidar com esse dia a dia? Nossa, é legal falar sobre isso, que eu tenho alguns amigos que eu não tinha encontrado depois da pandemia, assim, a gente se encontrou e, assim, conversar comigo hoje é um outro papo, assim, né, tipo, como é conduzido, né, claro que eu não perdi o brilho nos olhos, nem de a forma que eu quero manter o meu trabalho, mas, assim, se configura muito esse lugar, né, de a David Lee só vai existir se ela for sustentável no âmbito de vários sentidos, financeiro, né, e outros pontos, mas se eu não tenho esse final da venda, né, como você falou, poxa, o cara acreditou, o cara comprou, não vou ter como fazer mais coisas, porque não é um hobby, Uhum. né? Entra nesse lugar de um negócio também. Hoje eu não atuo mais em nenhuma empresa, né? Então assim, então eu vivo de quê? Da marca, né? Então eu preciso daquilo para que aquilo possa dar um retorno para mim como pessoa, né? De vida, como também para a própria marca se manter, né? Então assim, eu me vejo nesse processo como empreendedor, aprendendo diariamente, diariamente, diariamente mesmo. É muito prazeroso, muito doloroso, mas também muito importante, assim, a pessoa que está comigo no financeiro hoje, né, que é a Ellen, até fiz uma pergunta recentemente, Ellen, quer que ele deve dar aquele ano outra pessoa, tipo assim, né? Legal. É Porque massa. se configura. Se eu não tivesse me moldado dessa forma, me mantivesse apenas no criativo, né? Querendo manter uma assinatura, né? Uma linha de não abrir mão de alguns certos pontos, certamente talvez eu não estivesse hoje falando. Mas tem uma coisa que eu acho interessante dentro desse contexto. É assim, só fazendo um corte, né? A gente vai já voltar para essa visão do empreendedor. É, é que eu acho a tua comunicação muito bem construída, Massa. né? O brand, ele é muito bem estruturado. Você olha para o contexto ali, cara, dá para sentir o quanto que aquilo ali é pensado, Pensado, né? como que aquilo ali é estruturado para poder passar a mensagem para aquele cara né, que faz a conexão contigo. Como é que é a relevância disso e como é que é feito isso no dia a dia? Nossa, pra mim essa é uma das partes mais que eu gosto. Aprendi nesse começo também, assim, logo de quando fui pensar como marca, o quão era importante ter o brand, né? Então, tipo assim, livro que eu pudesse ter acesso pra fomentar esse assunto e eu reproduzir no meu projeto, eu fui me jogando. Então, assim, a história do amarelo, né? Tipo assim, várias Uhum, pessoas, isso. ver o amarelo, lembrei de ti, era uma ideia, tipo assim, poxa, quero ver o amarelo, lembre do David, né? Tipo assim, até penso em ter o meu amarelo na Pantone, ainda como a Selfridge tem, né? Como algo Legal. Uhum. significativo. A ideia do urbano, então, tipo assim, quais as cores que a gente tem de sinalização urbana? Vermelho, laranja, branco, preto, né? Então, tipo assim, então, é um demarcação de território nesse espaço onde eu vejo a roupa. Realmente, como eu falei, tipo assim, tudo muito fundamentado. Então, assim, eu uso isso ao meu favor, né? Tipo assim, a ideia a sensibilidade, então, tipo assim, teve um momento que eu me associava muito a flores, né? Até, tipo assim, como o girassol, que aí, até mesmo numa mensagem do dia a dia no WhatsApp, aí é um coração, ou um emoji de um girassol, porque são coisas, sabe, né? Uhum. Inconscientemente que isso é feito gradativamente, né? Como você falou. Pensado, né? Para que isso possa realmente trazer uma estética, uma demarcação de território, né? Quando você entende o jogo do brand, você usa ele a seu favor, né? Exatamente. A Acho ideia que é essa, essa é a né? pegada. Sei. Ô, David, nesse teu trabalho da marca e do estilista, né? Eu costumo muito provocar aqui nossos convidados para saber quem serve a quem. E no teu caso, isso é muito icônico, né? A marca hoje, ela faz parte do posicionamento do estilista ou fortalecer o estilista David Lee traz essa energia para a marca? Como é que é isso na tua cabeça? Cara, é uma fomentando a outra. Porque assim, a David Lee me configura com design, né? Todas as minhas grandes conquistas são também através dela. Da marca, né? Inclusive assim, até chamativas para os trabalhos, né, e tudo mais, é onde, tipo assim, eu também tenho uma liberdade, já que eu sou o próprio dono, né? Então, assim, me permite algumas coisas que se eu tivesse em algum local, alguém detendo ela, talvez não fosse permitido, Sim. né? Como também o erro, o acerto. Então, assim, é uma fortalecendo a outra. O que eu penso hoje é
trazer uma separação suave, assim, que existe ambos, né? Assim, tem o David criativo, que ele pode estar assinando uma coleção para outra marca, como ele pode estar assinando móveis, pode fazer outra coisa, que pode estar atrelada a David Lee ou não, né? Como também tem a marca que está envolvida em outros projetos, vai estar assinando também outras collabs. Então, assim, é meio que um complemento ao outro, Não, assim, isso é né? legal, É isso isso, é assim. legal. Mas eu tenho um pouco isso na minha cabeça, uma separação assim, nesse sentido, do criativo e o criativo que aplica essa criatividade em um projeto, que é a David É Lee. porque o Massa. seu pensamento, ele deixa esse fluxo muito mais livre, né? Uhum. Apesar da minha provocação na pergunta, eu gostei muito da tua resposta por conta disso. Não, cara, é livre. Na minha cabeça, Uhum. ambas fazem parte do ecossistema, né? O estilista e a marca, A marca. e eles se retroalimentam. Então, assim, eu vou para onde a coisa for sendo guiada, né? Eu ainda vou além, assim, eu penso, Vinícius, até a gente tá no processo de formação do brand book da marca, né? E aí já tá há um tempo, aí já faz alguns pontos que a gente é um organismo vivo, né? Claro. E aí, cara, eu quero deixar, tipo, valores, propósitos muito explícitos para que talvez alguém. Minha irmã fala muito, né, que vai ser estilista institucional, ela pode ser a diretora criativa da David Lee. Claro. Total. Penso assim, eu Total. penso isso em Nesse processo de fortalecer. expansão, de crescimento, né? Vai passar por isso. Eu tive visitando, cara, lá o ateliê do Romero Brito, lá nos Estados Unidos, lá em Miami, né? Tá ligado? Eu sei que você falou isso aí, me veio um link direto a ele, sabe? Hoje ele tem uma equipe. Eu digo que eu conversando lá com os vendedores deles lá. Vendedores não, né? O cara era tipo. Parece é meio que uma espécie de museu, né? Você vai pra Miami, vai, William, não, né? Não. Vou pra amanhã. O cara passa lá, Vou. viu? Tu vai gostar. O cara, é tipo assim, o cara tava preparado pra falar sobre tudo que a gente perguntasse, né? Entendi. E ele explicou que, dependendo da peça, o valor da peça estava configurado ao nível de participação ou não do Romero Brito. Por Nossa. exemplo, se eu tenho um quadro lá que foi feito por ele, é um preço. Se eu tenho um quadro que foi aprovado por ele, ou seja, foi feito pela equipe dele, tem um outro preço. E isso é do caralho, porque é o seguinte, imagina um cara que nem o Romero Brito, o cara é um valor que seja ser intangível, eu acho. Mas assim, hoje como tudo é monetizado, né, você consegue tangibilizar. Mas o cara conseguiu tornar acessível o trabalho dele, entendeu? Então ele tem uma Uhum. equipe que trabalha pra ele, e aí, obviamente, tudo passa pela aprovação dele. E eu acho que é um pouco disso, né? Então, assim, para mim faz todo sentido o teu comentário, inclusive indico, não sei se você já se aprofundou sobre como funciona o Romero Brito, cara, eu acho que tem tudo a ver com o que tu acabou de falar. Não sabia desse lugar que tu tá falando, até porque o dele seja específico, né? A pintura, né? Aham, Às vezes, é. tipo, um lugar muito de, tipo assim, dele fazer, né? Mas, Uhum. assim, conseguir trazer esse local da Mas ele levou a arte dele, por exemplo, para diversas esferas, entendeu? Para móveis, Sim, para, pois é, entendeu? exato, exatamente. Isso é muito legal. William, Falou eu do... sei que Vai. hoje eu prometi que ia deixar você domar, né, a condução, tá, cara? Mas é porque eu queria, antes da gente partir para outra pauta, provocar um pouquinho mais em relação à questão desse estilista e a marca, certo? Hoje, certo? Tu tem claro qual é o objetivo de cada frente dessa? Eu entendi que elas se retroalimentam, mas tá claro pra ti hoje, olha, a marca, os próximos passos da marca são esses, do estilista é esse. Legal tu me perguntar isso, porque eu, não que eu tenha feito riscado, mas eu tenho, assim, na minha cabeça, como eu acho que antes da gente começar a gravar, eu entendo que hoje meu papel quanto designer, né, o David, estilista, ele tá além da marca, tá? Se configura num espaço, né, de uma colocação de um Nordeste, que quando tá lá em São Paulo, tá representando o Ceará, se configura num local de uma pessoa negra, que adveio de um local que talvez não tivesse tá numa esfera de glamour, né, que não é esperado, se configura num local de sonho, de acreditar, sabe? Que também era um local que eu fazia muito comigo mesmo, né? Eu me acreditava nesse modo, né? Assim, de sonhar mesmo. Sim. Então, assim, meu papel como designer hoje se configura além da marca, assim, nesse sentido, né? De uma pessoa importante para o cenário de modo nacional. É Porque cada vez mais se posicionar dessa forma, dessa né? forma, né? Até os meus projetos recentes que eu tenho participado, né? Como a gente também conversou com a Escola de Moda da Juventude, né? Então, assim, faz total sentido para mim estar atrelado a isso, porque a pessoa do David tá ligada a esse assunto, né? Esses aspectos do que ele acha importante de atributos, né? Como valores. E a marca David Lee é mundial. Massa.
Legal, Planos cara. Ó, mundial. Não, ó, David, engraçado que- só para poder a gente pegar esse gancho do que você falou da escola de moda aí, fala um pouquinho sobre esse projeto. Eu tive participando de um evento agora recente, um evento de moda local, Massa. e tinha uma galera lá que falou: olha, eu faço parte do projeto da escola do David Lee, né? Que escola é essa? Que projeto é esse? Já que você tocou nesse assunto, né? Até aproveitar para dar um pouco de correção, né? A escola não se configura diretamente em mim, mas assim, dei a cara pro projeto, né? Fiquei como embaixador. É um projeto que é da Secretaria da Juventude, né? Fomentado Bacana. pela Prefeitura de Fortaleza. A primeira escola, né? O primeiro curso de moda fomentado através de políticas públicas do Brasil. Então, tipo assim, acho um projeto muito grandioso, né? Ousado, com foco em jovens da periferia. Então, era um curso que dava uma noção do que seria trabalhar na área, né? Ninguém saía de lá um estilista, ninguém saía de lá um costureiro, nem nada, expert em nada, porque não dava tempo, né? Mas era como se fosse uma degustação, né? O curso foi, inclusive, modelado por mim e eu pude estar selecionando os professores, todo mundo que tinha a cara do projeto, porque assim, não era só uma questão sobre a pessoa estar preparada tecnicamente, ela tem uma formação lá em Madrid, não sei o que, uma especialização. É sobre um local de fala, um local de diálogo com aquela pessoa que está lá discutindo, né? Que tinha um local é, que necessitava esse tato, né? Assim, não adiantava botar lá a maioria dos alunos eram pessoas negras, né? Tinha travestis na turma, tinha pessoas trans não binárias. Então, tipo assim, não adiantava botar pessoas que não iam lidar com esse tipo de coisa, né? Assim, eu digo não botar no sentido assim, né? De conduzir no projeto, não era nenhum um objeto de escolha. Eu sugeri os nomes, né? Ficou nesse lugar. E aí a gente finalizou quarta-feira passada, foi um curso que foi começado em novembro do ano passado, aí lançado em abril para seleções, a gente teve um grande número de seleções, o que a gente percebe também, né, que o Ceará acaba sendo realmente um local, além, ao meu ver, da confecção em si, mas talvez de um pensamento de moda, né, do que seria Sim. design, Uhum. e foi muito prazeroso, assim, para mim, acho que hoje um dos projetos que eu mais, assim, fiquei feliz de poder realizar, né, quanto esse local de pessoa, e se conectar com algo que eu acredito demais, que é a moda, né? E que também me configurou num espaço super E importante. mais uma vez reforça, né, o teu papel dentro dessa tua dinâmica, né? É. Vai, Will, tua vez, cara. Cara, a gente tava falando aqui sobre o David estilista e o David empreendedor, né? O David marca e o David como estilista, de fato. E a gente tava conversando, tu me falou que teve algumas passagens por algumas marcas, Sim. né? E eu queria saber de ti o seguinte, como que essa atuação como é que é a tua entrega dentro das marcas que trabalham com larga escala, né? Como estilista, cara, ali vai a minha personalidade. A marca me convidou por Uhum. conta do meu traço. Como é que Sim. funciona isso, né? E também a importância das collabs dentro de toda essa cadeia, para ti como marca autoral. Eu quero fazer um adendo depois, quando ele concluir. Eu quero que a bola venha pra mim, eu quero falar sobre slow versus fast fashion, É isso aí. tá? Mas na sequência, vou Tá. uma por cada vez. Assim, meu papel sempre na indústria foi como David, né? Vou nem botar ali para dar uma separação. Porque no caso ali tinha que degustar a identidade da marca e me colocar como um designer, né? Eu acho que o que me legitima com a David Lee é tipo assim, poxa, ele realmente é um profissional bacana, um profissional bom. Mas assim, não faz sentido eu trazer elementos da David Lee ou outras coisas que não são significativas para o projeto da marca, né? Então, tipo assim, sempre era mergulhar no DNA da marca, né? E reproduzir o que que a marca queria, né? Tipo, eu quero um estilo assim e tudo mais. Claro que dentro de um parâmetro eu tenho afinidades, né? Do que eu gosto mais, como moda masculina, é, urbano, gosto mais, mas não significa que, tipo assim, posso fazer um Não tô infantil. fechado a Isso, outras Aham. frentes, né? posso fazer um infantil, como eu já fiz, né? É, nesse processo na indústria foi sempre dessa forma, para mim, né? Sempre foi muito claro, mas eu vejo que a David Lee me configurou em alguns locais nesse sentido, né? Tipo assim, de me legitimar como um profissional Uhum. para se ter numa empresa, talvez, Chancelou, né? né? Tipo, Chancelou, é meio que isso. entendi. E dentro dessa visão de colaborativa, aí já levando para a marca, né? Para a Sim. marca David Lee. Como é que tu vê As as collabs? collabs dentro do universo de marcas autorais?
Cara, eu vejo como algo muito, assim, incrível, pensar, assim, é uma das coisas que eu tenho criado muitos projetos, assim, a gente tem tentado vislumbrar nesse sentido, porque acaba que eu consigo chegar a outros nichos, né, eu consigo também trazer um gap de produção que talvez eu não consiga escalar agora, né, então, assim, acaba me deixando num local de crescimento, eu vejo, assim, mais que para mim também é priorizável o estilo que tem a ver, não numa questão só monetária, né, tipo, não faz... Tipo assim, não faz sentido fazer com algumas coisas, mas outras, né? Agora, recente, a gente fez uma customização com a Raider no último desfile, né? E, assim, super a ver, o universo urbano e tudo mais. Como já foi feito com a reserva, né? E em um outro momento. Então, assim, é algo que eu vejo super importante até, assim, né? De se legitimar, de se fazer. Mas que, ao Mas, meu ver, seja feita de uma forma coerente, né? Sim. total. Agora minha pergunta. Vai, cara. Posso, cara? Pode, cara. Muito obrigado. Eu vejo, cara, que tem hoje, né, uma pauta que é cada vez mais comum no nosso cenário, é a questão da sustentabilidade. E eu trago esse cruzamento, né? Assim, o slow fashion versus fast fashion, e até se fala agora do ultra fashion, que até com a Shein, né? Ou Shine, como alguns gostam de chamar também. Sim. É, como é pra ti lidar com esses dois mundos, né? Ou seja, você com a David Lee, eu entendo que apesar do seu, para minha surpresa, né, esse seu conceito de estar focado na venda, é uma moda mais slow fashion, né? Como é que você, e aí pegando o gancho que ele falou, né? Como é que é viver nesses dois mundos, né? Você ter no DNA da marca o slow fashion e o estilista tem que se adaptar a trabalhar com fast fashion, vai, para poder ficar mais fácil da gente. Sim, sim. Em alguns momentos pode ser considerado assim, né? Sempre gosto de, às vezes, trazer um pouco de correção, mas, assim, comparado, talvez, a alguns ritmos de produção, seria considerado um slow fashion, né? Eu acho que se configura no sentido mais de você entender o que é o seu processo, né? Assim, eu acho que tem gente que vai permanecer slow fashion porque para ela é significativo, né? Outros pontos. Ou talvez no âmbito de escalabilidade que ela não quer ou no que ela acredita. É, mas eu acho que vai de cada um ver o que é o seu projeto, né? Assim, o que eu considero importante hoje nessa questão de slow fashion, fast fashion, ultra fashion, é a responsabilidade de cada um dentro do que você faz com o seu trabalho, né? Tipo assim, será que vale a pena me produzir 10 mil peças? Como que eu vou, né? Que você falou, pensar no âmbito de sustentabilidade, o que que isso impacta, né, na vida de quem tá fazendo, de quem produz, como que isso... acho que é algo que você tem que considerar, né? Eu vejo dessa forma. Isso é uma pauta que mexe contigo também ou não? Mexe comigo, mas assim, como eu tenho muita clareza sobre o que é exatamente o meu projeto e como eu tento viabilizar ele, para mim é bem resolvido nesse sentido, né? Mas me impacta no sentido quando eu vejo algumas reportagens, alguma coisa nesse sentido, né? Ou quando eu vejo também que não tem zero responsabilidade nessa produção, né? Ou Uhum. da forma que é pensado o produto. Tá. E Nossa. como é que tu vê, por exemplo, essa dicotomia do discurso, né? Que ao mesmo tempo a galera cobra que as marcas sejam mais sustentáveis e ao mesmo tempo taca o pau com o pau da Shein, que tá crescendo de forma absurda. A Shein tende a ser uma das principais Uhum. canais de venda de moda do mundo. Ou seja, eu não sei se é uma geração ou se é uma pauta do mercado hoje, né? Ou seja, de um lado eu levanto a bandeira da sustentabilidade. E do outro, eu vou lá e clico e compro da Shine. Como é que equaciona isso aí? É algo complicado, né? Assim, eu acho que assim também esse lugar da compra da Shein ou quem ainda vem no lugar também de cultura de moda, ao meu ver, assim, no sentido, né, de que a gente tá falando do Brasil, a gente é um jovem a falar disso, né, sobre cultura de moda Uhum. comparada a outros países, né, do que é essa responsabilidade. Tem um local também onde tem gente que não tem condições de comprar outro tipo de roupa, Aham. né, assim, não tem mesmo, tô falando real no Sim, sentido, né, de não é exagerado falar isso. Então, assim, pra ela, assim, A acesso. é única. acesso. Aí eu vou criticar essa pessoa porque ela Uhum. não comprou uma moda autoral ou uma moda slow fashion. Não vou, gente. Então, assim, questões culturais, né? Esbarram nesse sentido. Talvez o que a gente possa fazer é avaliar, né? Como você falou. Eu tô criticando, mas eu posso valorizar um trabalho autoral, posso valorizar uma empresa que se preocupa no sentido do âmbito dela total. Por que que eu tô criticando? Acho que vai de um bom senso, É sabe, isso. Vinícius? Né? Eu De acho que. cada um, da gente praticar o discurso na real, né? E você tocou num ponto que pra mim é central. Eu vi uma. Não sei se foi uma palestra ou se foi um vídeo do Rony Meisler, que é da Reserva,
que eu quero já tocar nessa pauta. Desculpa, não tem como fugir disso, né? Você teve a oportunidade de fazer, Sim. de ser um dos vencedores desse concurso, né? Então, assim, que foi da revista, né? A GQ Brasil. É isso que fala, né? É. GQ, né? E da reserva. Mas, assim, o Rony, ele faz um comentário sobre quando ele fechou a Alma, né? Que foi uma marca que foi criada Sim, pelo tô ligado. Carvalhando. É Carvalhando, é? É. André Carvalhando, André né? Carvalhal, André Carvalhal, é desculpa. o Instagram Carvalhando, né? Eu confundo, O entendeu? Nix. Inclusive é um Instagram super provocativo, né? Assim, ele traz muita pauta. Eu gosto de acompanhar, sabe? Apesar de algumas coisas eu ficar um pouco assim, mas assim, aí que tá, né? Eu tenho que tentar entender o que tá rolando. Sim. Mas voltando, né? Ele falou no Fim da Alma, porque, eu não sei se vocês sabem, né? A Alma foi concebida pelo André, né? Aí o André foi adquirida pelo grupo da Reserva, Eu sei. isso antes da Arezo, tá? Foi adquirida pelo da Reserva, e eles tentavam realmente fazer uma moda 100% sustentável, né? E quando ele falou sobre o Fim da Alma, que primeiro saiu o André, ficou a marca, e depois a marca acabou sendo extinta, ele falou sobre isso. No Brasil, é impossível, é inviável você ser 100% sustentável, né? Então, é isso que a gente tem que tentar, que é a consciência, a gente tentar trazer a realidade das coisas. Eu acho que tem que trazer a pauta, mas tem que ser viável, né? Tem que ser viável para quem faz e tem que ser viável para quem compra, né? Que é o que você estava falando também. Eu não tenho como criticar, cara. Eu fiz um post um dia desse provocativo nesse sentido, mas é que eu queria trazer essa discussão, sabe? Eu defendo a coisa e faço outra. Uhum. Mas eu faço a outra porque é inviável. E muitas vezes as marcas não sustentáveis porque também é inviável. Esse é a pega, né? Aí ele faz esse fechamento dizendo o seguinte: olha, há uma. Enfim, como o propósito de marca não dava mais, então acabou sendo extinto, o que é uma pena, porque ela tinha essa bandeira muito forte. Porém, ele disse que ficou aprendizado dessa tecnologia, né? Da mentalidade de como ser mais sustentável para as demais marcas do grupo. E você vê isso, que dentro das possibilidades, a Reserva e as marcas que estão no ecossistema deles tenta fazer isso, né? Tenta, seja na parte de doação, seja na parte de criar produtos que reaproveitam os materiais, né? Então, assim, eu acho que isso aqui é a discussão que a gente tem que ter, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas, enfim, eu queria te perguntar sobre isso muito por esse viés, sabe? Pra falar o que de fato é o não viável. E pegando um gancho sobre a reserva, eu acho que ela faz parte de um capítulo muito especial na tua trajetória, né? Total. Como é que tu conseguiu chegar no concurso? Se foi um convite, você se inscreveu, como é que foi? Me inscrevi, o processo normal. Eu fiquei muito feliz porque foi o primeiro concurso no Brasil voltado especificamente para moda masculina. Até então, né, não tinha. Era um grande desejo, assim, caramba, um foco em masculino. Não tinha. Aí, então, quando eu soube, aí eu só aguardei, né, é, entender como é que ia ser esse regulamento e tudo mais, e não teve nenhum impeditivo. E aí, acho que foi, assim, um momento muito divisor de águas, porque foi em 2017, então, assim, foi um momento que um cenário nacional pôde me abraçar de uma forma mais forte, né? Eu pude ter contato com alguns editores de moda, jornalistas importantes, veículos também, principalmente, que o concurso me proporcionou. Além desse contato, assim, né? Na verdade, eu gosto de falar desse momento bem de choque, assim, nesse sentido, que eu ainda era um processo mais slow, né? Do que talvez seja agora, assim, entendia zero de, tipo assim, de gestão. Era, tipo assim, criatividade, produto, brand. Acho que era resumido nesse sentido. Mas o desejo, né, desse local de escalar, de entender. Então, comparado à outra marca que ganhou, tinha essa grande diferença, né? A Simplo era tinha o administrativo e o criativo. Então, tipo assim, eles já eram muito bem Isso é a outra empresa que estruturados. A ganhou. outra marca, que foram duas, né? E eu era isso, né? Tipo assim, o autoral, né? O autoral, que, tipo assim, ainda não sabia se gerir, né? E tudo mais, nesse sentido. Mas, assim, um pré-julgamento, porque, assim, não sabia até um certo ponto, né? Eu tava buscando esse lugar, né? E aí, foi muito massa, um processo, assim, um pouco demorado, assim, desde do que foi o resultado, né? 2019 a gente lançou a coleção, né? O concurso, pelo que eu vi, foi na faixa, foi na época de, se não me engano, 2017, foi isso? 2017. Pois é. E a coleção social é 2019. 2019. Eu tenho uma curiosidade. Eu te conheci nessa época, porque a gente tava. A reserva é uma das marcas que a gente realmente, eu admiro demais. É lógico que o Rony tem aquela maluquice dele, né? Depois desse processo teve o que ele chama de fase branca, né? Que ele teve lá. Acho que tu chegou. Esse concurso foi um pouquinho antes disso, né? E como é que foi trabalhar com os caras? Chegaram a ir pra lá? Como é que foi? Sim, Eu tenho uma curiosidade pra saber como é que são esses bastidores. Como é que foi lá? Tu chegou a trabalhar com esse? Tu foi lá pra. Como é que foi? Cheguei, foi assim, o processo da coleção foi
comparado ao que eles produzem, foi bem menor, né? A quantidade, a gente tinha consciência disso. Aí a gente tinha que fazer 10 peças, né? Então foi um mix. Foi tudo assim, realmente baseado no que a gente acreditava. Não houve em nenhum momento um podamento da parte deles, né? Com relação a tem que fazer um mix assim, assim, assado, porque eles queriam realmente priorizar a estética e o que que era cada marca, né? Então eu segui o caminho do que eu acreditava, aí pude ter acesso à equipe de estilo, a gente ficou numa troca de fichas, Mas tu né? teve acesso ao Rony, a equipe dele? Sim, ainda conversei com Eles ele. são Eu aqui. cheguei lá no dia que tava lançando o livro dentro da fábrica. Isso Rebelde, foi né? uma loucura. Caralho, massa. Uma loucura, até, tipo assim, ter um momento de conversar um pouquinho com ele, né? Com a agenda super corrida. Das vezes eu ainda fui 3 vezes depois de 2017, né? No dia que eu fui pra lá, esse 2017, pra ter o aval de vencedor, a gente tinha que apresentar, né? O que que era Aham. essa... Até é engraçado também falar isso, porque assim, a gente tinha até 15 minutos, eu acho. A minha apresentação acho que foi 3 minutos. Muito rápido, gente. Muito, muito rápido. Porque, assim, muito nervoso, tímido, né? Tipo assim, realmente, assim, é, pra aquele momento eu não me selecionaria. Mas, assim, o meu projeto, o background do trabalho, Eu acho que é isso que trouxe, né? trouxe isso aí, Assim, né? né? E Validou. e o quanto do que a gente vê hoje da reserva, do Rony ali, é real ou é fake? Quanto Agora, aquilo ali agora é a é hora de do verdade? corte. Pô, Não, foi não, mal, tô cara, brincando. desculpa. Não, assim, nunca me passou nada distante do que eu via, né? Ele é realmente aquela pessoa muito eufórica, muito empolgada, né? Do que fazer, assim. Eu tive pouco acesso a ele por conta de agenda, tive Sim. mais a equipe de estilo e as pessoas que conduzem o trabalho também. A gente teve várias mentorias, tá? Tipo assim, a galera do brand, o fulano de tal do comercial, toda semana, assim. Na semana que a gente tava lá, a gente tinha uma agenda nesse sentido, sabe? A própria malha, né, também que eu ainda cheguei a conhecer antes de acabar, Sim. né, Uhum. o que que se configurava, mas não senti nada muito distante do que é mostrado, não, Legal. né, nesse sentido. Massa. Legal. Dentro desse processo, tu falou assim, ó, que eles priorizavam a estética e o que a marca acreditava, né? Ou É, seja, era de fato um projeto para potencializar isso, a tua essência, né? O que tu acreditava. exatamente, foi isso, assim, não houve nenhuma coisa com relação tem que ter uma camiseta porque vai vender mais, tem que ter, não houve nada Deixaram disso, livre, né? deixaram livre, manter o mix do jeito que eu quis. O máximo que teve foi, tipo assim, tem que colocar esse tecido aqui a mais porque a gente vai comprar a metragem e tal, que tudo bem, Tinha que né? estar incluso na Massa. coleção, né? Tá Mas isso é incluso. um mimo, né, cara? Por favor. E aí, eles produziram uma quantidade que pôde estar aqui em Fortaleza, né? Numa franquia que não era loja mesmo. Foi para Porto Alegre, ficou em São Paulo e Rio, e assim, mega exposição, né? Acho que foi muito vantajoso também nesse sentido, né? Uhum. Foi a capa da GQ, né? A primeira do ano foi a capa. Nossa. Até Massa. então eram as duas marcas, né? Mas desde o começo eu sabia que não ia ser as duas, porque uma capa, ela não se configura no sentido de trazer como é que eu posso falar? Tem que trazer que as duas marcas porque estava, claro, no contrato. Mas isso configurar a narrativa do que a revista queria mostrar. Sim, Então, era Uhum. editorial de verão, com o José legal. Loreto. A minha coleção de, né, trazer essa estética, tipo, de cor mais forte, não sei o quê. Aí foi a capa, né? Assim, eu lembro da mensagem que a gente recebeu. Que assim, olha, não temos como passar da decisão da GQ com a capa da revista, né? Porque como tava falando das duas marcas, né? Eles ficaram com um pouco de receio de a outra marca não ter gostado, né? E acabou ficando David Lee. Então, né? Ficou Que massa. Ficou chato, né, bonito. cara? Que Que chato, chato. né? Ficou bonito pra caralho. David, o Rony, né? Ele bateu muito, né, na trajetória da reserva, na questão das semanas de moda, né? Dos Fashion Week, né? Uhum. É, para você, né? Qual é a importância hoje da semana de moda, dos Fashion Week? Cara, pra mim hoje, como um design nesse lugar do autoral, funciona como um local de legitimidade, né? E ao mesmo tempo uma potencialização dessa narrativa, porque um desfile ele não é só configurado através da roupa, né? Nesse local da moda autoral, do que a gente está falando, pautando aqui, ele é um momento que potencializa demais o que que é essa narrativa, né? Tipo assim, as nuances de sentimento ou de coisas que ela pode significar e que muitas vezes não vai ter em um ponto de venda, porque às vezes essa Claro. pessoa nem tem um ponto de venda, né? Ou outra. Se configura nesse local, né? A gente tem São Paulo Fashion Week se configurando ainda como a semana de moda mais importante nacionalmente, né? Ainda temos outras.
Dragão também, né, muito importante no âmbito do Nordeste, até mesmo nacionalmente, né, acaba chegando assim em divergência do que é o mais importante e tudo mais. Mas, ao meu ver, se configura nesse lugar, né? Assim, acho que para a reserva realmente se diretamente do público consumidor, que era um varejo e que via já a roupa dele, né? Tinha acesso direto toda hora. Eu quero com a roupa da reserva. Vou no shopping, vou na loja e tal. Mas pensa assim num local de uma pessoa, né, que idealiza um projeto nesse cuidado todo e emerge numa coleção para contar uma história super massa. O momento do desfile é algo assim, né? Tipo assim, muito que traz essa atmosfera muito de forma impactante para que esse consumidor, quem vê, né? Mas assim, tu acha que o. Tu acha que. Entendi, tá? E você traz muita questão, se eu entendi correto, a questão do estilista, né? De ter essa. De A como. visão, né, da marca. Pronto, mas aí é que tá. E aí é onde o Rony batia nisso, né? Tipo assim, a impressão que a gente tinha é que essas semanas de moda, ela tinha muito mais o intuito de mostrar a tendência, o estilo e a visão dos artistas que tinham por trás do que propriamente promover as marcas, né? E o mercado ele mudou demais. Tanto é que hoje a gente estava agendado para ir pro Vest Rio, que ia acontecer agora em outubro, e foi cancelado o evento. Não sei se você ficou sabendo disso. Não, eu já participei, mas não sabia. Pois é, eu não sei se. Assim, eu vi uma nota de quem estava à frente de que é como se tivesse assim, um evento ia dar uma pausa, entendeu? Então eu não sei se Entendi. ele foi cancelado esta edição ou se foi o Vest Rio, né? Que é uma das semanas muito importante no nosso calendário, entendeu? Então, assim, como é que fica as marcas nesse processo, sabe? Ou então melhor, como as marcas se posicionarem dentro desses eventos? Pronto, eu vou trazer um outro questionamento. Assim, hoje também levanta um ponto de vista que é muito caro. Eu digo por mim, né? Assim, é um grande dispendioso para mim fazer desfile, porque. Vocês não é, são convidados? não, mas assim, eu tenho um gasto com cash quando eu Isso, faço, isso é faço tudo São por, é Paulo. tudo por... E do mesmo jeito é quando é a reserva da vida e tudo mais. Tem um gasto de cash, no mínimo 650, 700, dependendo do modelo. Aí se você multiplica por 20, faz a conta, né? Uhum. Tem a roupa toda feita, né? Todo o processo. Tem a equipe, tem deslocamento no meu caso, né? Tem passagem aérea, é muito caro. Então, assim, eu acho que o local hoje do desfile também vai no entendimento do que ele funciona para você, né? Para mim também funciona esse local de projeção. Quem que tá lá nesse local é um jornalista tal, porque eu quero me posicionar cada vez mais contra um design como uma marca importante no cenário nacional, que é o fulano de tal. Eu quero que o meu produto esteja pronto na loja. Vou chamar o meu cliente pro meu desfile. Ó, amanhã vai estar na loja e tal. Eu acho que é você hoje entender a sua estratégia. Entendeu? Assim, vai nesse local também. Concordo em parte com a fala do Rony, nesse sentido de que uma semana de moda, ela talvez se configure nesse lugar de promover uma narrativa, né? O que é mais importante. Mas também se a marca tem uma narrativa potente, acho que é Vamos nessa, válido. né? Uhum. Vamos nessa, né? Cara, a gente tá chegando naquele momento, viu, Will, que a gente fica muito feliz e ao mesmo tempo triste, né, cara? Que é essa parte final. Tu quer fazer algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta final pra Quer ele. fazer? Posso fazer? Vai, cara, pode falar. Tá. Eu queria, assim, de verdade, eu acho que você tem uma frase que eu praticamente não gosto muito, mas faz muito sentido pra você, que é o lugar de fala, né? Que dica você daria pra quem hoje tá realmente vivendo autoral, né? O que é que você podia falar pra esse cara pra poder ele de fato tracionar o negócio dele? Tá. Eu acho que é principalmente ter clareza do que é esse autoral para ele, né? Se é esse local só de aparição, né, se configura nesse lugar. Ter clareza também sobre essa narrativa ser importante também pro outro, porque fazer roupa para si só não faz sentido nenhum. Não tô falando nem esse é um posicionamento não, que não é meu, é um posicionamento mundial. Uhum. Fazer roupa pra você, que adianta? A gente tá pensando pro ser humano, tá pensando pro outro. Tem que ser importante pro mundo. Então, assim, essa minha narrativa faz sentido hoje, né? Mesmo ela carregando atributos meus, né? Tem que se perguntar nesse sentido. É, Basicamente, o que me vem na cabeça agora é isso, assim. Acho que eu até configuro isso também como uma questão de não somente da moda autoral, né? Acho que para qualquer projeto ligado à moda, ter clareza, foco, né? Que também, às vezes, claro, no início não se tem, né? Você vai se encontrando. E, cara, dedicar, porque não é todo mundo, viu, que aguenta o tranco, não. Eu acho que ele fala com essa simplicidade e fala É. assim, cara, eu acho que é isso. Só, meus amigos, que isso que esse rapaz acabou de falar aqui é simplesmente tudo.
Você pra poder entender na essência o que foi falado agora, é tudo, né? Massa. É, cara, incrível, bicho. Pô, sabe quando você não quer desligar, né? É tipo agora, É bicho, tipo conversar com gente inteligente e que faz a moda acontecer, né? Realmente é outra pegada, É, viu? cara, mas a gente vai abrir o capítulo 2. Ah, Massa, sim, pronto. sim. No final, no Tô final aqui. Daqui a pouco a gente negocia isso, né? Nós já exatamente. perdemos a vergonha de convidar a galera. Nós estamos naquela fase de perder a vergonha de convidar a galera, entendeu? Nós viramos meio cara de pau, entendeu? Se não for eu, é o William ou o Brandão, tá entendendo? Então, assim, agora que a gente ligou esse modo aí, vai ser mais fácil pra gente. Mas, Will, aquela perguntinha final, né? Que é característica aqui do nosso Cara, podcast. antes de eu fazer a pergunta, eu quero agradecer demais Massa. a presença do David aqui. Um papo, assim, riquíssimo, né? Fiquei muito feliz quando a gente se encontrou no evento e a gente abriu essa possibilidade, Aham. né? De ter essa conversa e a tua visão, ela é muito enriquecedora para quem, de fato, está entrando no mercado, quem está vivendo o mercado, né? E também por quem já passou pelo mercado, entendeu? Porque Massa. é uma mentalidade que, cara, é diferente. Então, assim, fico muito feliz pela tua presença aqui com a gente e por a gente estar trocando esse papo, assim, feliz demais. E Nossa, eu que vamos, agradeço. e a gente vai ter o episódio 2, viu? Perfeito, Pronto, tô já aqui. já a gente conversa sobre isso. E Perfeito. assim, a gente tem uma máxima aqui, que é a nossa pergunta final, né? Que é dela que partem várias Discussões, né? discussões, exatamente. Cara, por que que moda é foda? Porque ela reflete como nenhuma outra ambientação o comportamento atual, assim. Falar sobre moda é falar sobre a atualidade, sobre o agora, é também falar sobre o passado. Nada acho que é mais transversal em unir tanta coisa, tantos modos, do que a moda. Por isso que ela é foda. Ei, fechou. Ponto. Galera, muito obrigado por você que chegou até aqui, tá? @Moda é Foda em todos os canais, no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok, tá? Curta, compartilhe, comenta. Quem você quer ver por aqui? Isso é muito importante. Nós chegamos no David Lee por conta disso. Foi um pedido de vocês, né? Então, assim, todo o teu feedback ele é muito importante. Eu não sei vocês, mas ó, se liga lá no cupom Moda é 20, tá? Vai rolar uma vigzinha agora. Já tô sentindo até o cheiro, viu, Brandão? É isso que é bom, né? Já conversamos agora. Pronto, agora vamos pra. Tudo a caminho pizza mesmo, né? Então... Mas é isso. Eu sou Vini Souza, @Vini Souza 3 underlines, Will. William Marques, @William Marques. E quem quiser encontrar o David, encontra como? O meu pessoal é underline Lee, underline David, e o da marca David Lee Oficial. Pô. Boa. É isso, galera. Até a próxima. É contigo, Brandão. Valeu. Valeu!